Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Meu nome é Thiago Gouveia e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre aritmética no Shell Script, mais especificamente com o Bash. Eu vou fazer esse vídeo num formato assim um pouquinho mais leve, como se fosse uma conversa, um bate-papo mesmo. Principalmente porque eu acho que esse conteúdo é bem tranquilo, então eu acho que dá pra gente levar assim de forma sem muita pressão, né? De forma leve. Então, vamos começar. Por que a gente precisa aprender aritmética no Shell? É porque não importa o que você faça, quando você está programando, quando você está fazendo qualquer tipo de programa ou um script, você sempre encontra situações onde você precisa fazer algumas operações matemáticas. E no Shell Script não é diferente. Por exemplo, às vezes você precisa somar dois números, ou subtrair dois números, ou verificar se o número é par, essas coisas. E você sempre precisa da aritmética. O Shell já traz o seu próprio conjunto de operações aritméticas. A gente usa o conceito de substituição aritmética para isso. Existem várias formas, na verdade, de fazer aritmética com o Shell. Mas aqui no nosso curso nós vamos usar a substituição aritmética. O ponto é, por exemplo, eu posso criar uma variável aqui, ó, a igual a 10. Quando eu faço echo a, eu estou fazendo uma substituição de variáveis. Então, tudo que está entre o dólar chaves é tratado como uma variável, e o bash, antes de executar essa linha, substitui esse conteúdo que está selecionado pelo valor da variável. Então, seria a mesma coisa que fazer echo 10. E o resultado foi o mesmo. Assim como substituição de variáveis, nós temos substituição de shell. Quando nós temos substituição de shell, o bash, antes de executar essa linha toda, ele vai executar o que está dentro da substituição de shell e colocar aqui na linha. Então seria a mesma coisa que executar. Porque ele faz a substituição antes. Então vou apresentar mais uma substituição para vocês agora nesse momento, que é a substituição aritmética. Por exemplo, ok, seria a mesma coisa de fazer echo 20. Porque quando fazemos dólar, abre parênteses, uma expressão e depois fecha parênteses, a gente está dizendo ao Shell que é para ele fazer a substituição disso tudo pelo resultado da operação que está aqui dentro dos parênteses. Então, como disse a vocês, é a mesma coisa que fazer isso aqui. Só que nós temos um pouquinho mais de poder do que isso, né? Lembram que a gente fez a igual a 10? Então eu posso usar a variável a dentro da minha substituição aritmética. Por exemplo, ok, eu dobrei o valor da variável a. Um detalhe é que dentro da substituição aritmética eu não preciso colocar o dólar quando eu estou me referindo a variáveis. O próprio bash já interpreta que eu estou me referindo a uma variável e vai atrás do valor dela. Só que, pessoalmente, eu acredito que fica tudo muito mais legível quando você utiliza a substituição. Outra coisa que a gente pode fazer com a substituição é, como é uma substituição, a gente pode fazer qualquer coisa com isso, na verdade, né? Eu posso, por exemplo, atribuir a uma nova variável. Então, por que essa atribuição funciona? Porque ele realiza a substituição antes de executar a linha por completo. Legal. Durante a aula, eu estava conversando com os alunos e surgiu uma questão, né? O que acontece com a variável $interrogação quando eu faço uma substituição aritmética? Vamos descobrir. Por exemplo, eu vou fazer ó, C igual a $A vezes $B. Ok, então ele fez a substituição e fez a atribuição
na variável C. O que aconteceu com a variável $? Ela está com o valor 0, mostrando que a operação foi bem sucedida. Então, essa operação aritmética aqui teve sucesso, por isso que o $? deu 0. Contudo, o resultado da operação está na variável C. Vamos tentar não confundir isso. E quando é que o $? vai dar errado? Quando a gente fizer uma expressão errada. Por exemplo, mais. Essa expressão está errada. Ó, deu um erro. E se eu agora mostrar a variável $? Vamos ver que ela está com um valor diferente de 0, o que demonstra que aconteceu um erro. E a variável C foi setada? Vamos ver. Não, continua tudo certo. Não mexemos na variável C, porque a operação aritmética não funcionou a contento. Então, nesse ponto, nós temos várias operações que podemos executar. Podemos usar parênteses também. Por exemplo, ok, qual o resultado dessa operação? Ele faz a multiplicação primeiro, então ele tem precedência. Mas e se eu quiser que a soma seja feita primeiro? Ok, então eu posso usar a minha parentização tranquilamente. Temos também um operador de resto de divisão. Por exemplo, 12 dividido por 4 é 3. Então, qual o resto da divisão de 12 por 4? 0. Não resta nada. E 13 dividido por 4, quanto é? É 3. Só que o resto da divisão de 13 por 4 é 1. Por quê? 3 vezes 4 é igual a 12, mais 1 do resto, 13. Temos também o operador de exponenciação. Vamos ver. 11 ao quadrado. 121. Deixa eu ver um que eu sei. 2 elevado à sexta. É para dar 64. Beleza. Aí, vamos falar um pouquinho sobre a limitação da aritmética do Shell. A aritmética do Shell, com essa substituição de Shell que a gente tem, ela tem uma limitação que é ela não consegue trabalhar com números com ponto flutuante. E isso é uma limitação um pouquinho forte, né, para a aritmética do Shell. Só que quando a gente está trabalhando com Shell Script, nós não precisamos nos limitar às coisas que o próprio Bash nos oferece. Então nós podemos utilizar sem problema nenhum outras ferramentas que vêm na nossa distribuição Linux. Eu vou mostrar 3 formas aqui de trabalhar com número de ponto flutuante no Shell, né, usando programas externos. A primeira forma é utilizando o Python. Se a gente usar Python-C, ele vai executar tudo que vem depois do "-c" e sair. Então vamos ver. Print 10.5 vezes 0.1. Ok, 1.05. Tá certo. Agora, e se eu quiser colocar o valor dessa operação em uma variável? Tá, então agora eu tenho que fazer substituição de Shell. Ó, vou fazer igual, substituição de Shell, e vou receber o valor dessa expressão. Ok, eu também posso, da mesma forma, fazer substituição de variáveis aqui. Então, em vez de 10.5, vamos colocar $A. Eu acho que o nosso $A está com valor 10. Echo é 1.0. Ok, então podemos lançar mão de ferramentas externas. Note que, como a gente está usando uma ferramenta externa, nós temos que usar substituição de variáveis, obrigatoriamente. Não podemos só colocar a letra A como a gente fazia na substituição de aritmética. Por isso que é bom a gente sempre na substituição aritmética usar o $A para manter um padrão. Outra forma que a gente pode usar para
fazer a aritmética no Shell é utilizando o AWK, que é um assunto que a gente vai abordar um pouco mais para frente no curso. Mas é muito simples também. Por exemplo, a gente faz AWK e abre aspas duplas. É importante a gente colocar aspas duplas, senão a gente não consegue fazer substituição de variável aqui dentro. Coloca um begin, um print e a expressão que a gente quer. Deixa eu ver. 0.25 seria 25% de $B. Acho que $B é 9, né? Não é isso? Vamos ver. Echo $B. Tá, é isso. Então 25%, que é 0.25 de $B, é 9. Então funciona também. E novamente, se eu quiser adicionar isso a uma variável, eu tenho que fazer substituição de shell. Mas isso a gente já domina. Isso a gente já sabe de aulas anteriores. Tudo certo? A terceira e última forma que eu vou passar para a gente aqui, para a gente trabalhar com aritmética de ponto flutuante, é utilizando o BC. Eu gosto bastante do BC, contudo ele não vem instalado por padrão no Debian. Eu acredito que não vem instalado por padrão no Debian. E eu nem lembro se aqui no Ubuntu eu instalei, se eu precisei instalar. O que a gente faz com o BC é o seguinte: a gente tem que passar o cálculo que a gente quer fazer via entrada padrão para o BC. Então, normalmente a gente usa echo alguma coisa pipe BC. Então, a gente vai e pode dizer, de novo, eu quero 20% de 9 pipe BC. Ok, ele resolve para a gente. Aí, uma coisa que normalmente a gente precisa fazer com o BC é a gente precisa mudar a escala dele. Dizer que eu quero, por exemplo, 2 casas decimais. E eu errei a mudança de escala aqui. Deixa eu pegar aqui o scale aqui do BC. Pessoal, é assim, é muito difícil você... Eu acho que é IFBB Shell Script. É muito difícil você lembrar todas as sintaxes. Então não há problema nenhum, não existe problema nenhum. Parar um pouquinho, dar uma olhada no código. Scale igual. Faltou o scale igual. Dá uma olhadinha no código e tal. Lembrando que está tudo documentado aqui no GitHub da disciplina. Não precisa ter medo. Não precisa ter vergonha também de pesquisar. Ninguém sabe todas as sintaxes do mundo decorado. Olha aí. E se eu quiser mais pontos? Legal. Deixa eu colocar um valor mais quebrado. Tá, deixa eu colocar um terço de 10. Um terço de 10 é 30%, né? Deixa eu ver uma fração quebrada. 2 terços, né? 2/3. Pronto, aí, legal. Então eu consigo dizer quantos dígitos eu quero. 9 dígitos, 20 dígitos. Então a precisão do BC ela é bem legal. Um dos problemas do BC é só o fato de que ele não coloca o leading zero, né? Então muitas vezes você tem que colocar o zero antes do ponto. Você mesmo tem que colocar esse zero antes do ponto. De novo, se eu quiser colocar esse valor em uma variável, eu tenho que usar substituição de shell. Tá, esse é o ponto. Quando a gente está usando uma ferramenta externa, como o Python, o AWK ou o próprio BC, eu tenho sempre que estar fazendo a substituição de shell. Quer seja para imprimir alguma coisa, quer seja para setar esse valor em uma variável. Tá, vamos colocar aqui o valor da variável $A, para ele dividir por 3. $A eu acho que é 10. Só para ver que a gente pode fazer substituição de variáveis
quando a gente está usando o BC também. Tem outra coisa bem legal que o BC faz pra gente, que é mudar a base. Deixa eu limpar a tela. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem base binária, base decimal, base hexadecimal, base octal, que são formas diferentes de representar o mesmo número. Então, a gente pode fazer o BC usar essa base. Por exemplo, scale aqui 2, e vamos colocar O base igual a 2. Então, base binária. E vamos ver se o BC transforma 10 em binário. Olha aí, 10 em binário é 10, 10. Vamos ver 100 em binário. Olha aí, esse é o valor de 100 em notação binária. Se a base for 8, ó, esse é o número 100 em notação octal. Se a base for 16, esse é o número 100 em base hexadecimal. Vamos colocar aqui o número 15 para ver se ele está transformando corretamente em hexadecimal. 15 em hexadecimal é para ser A. F, desculpa. 10 é que é A. 15 é F, 10 é A. Tá, tudo certo. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre aritmética no Shell. Eu acho que tenha sido suficiente, foi corrido. Eu tentei fazer o mais rápido possível, assim, o mais curto, deixar o vídeo o mais curto possível. Mas lembrem, você pode voltar ao vídeo, assistir novamente, pode pausar, pode colocar para ele passar mais rápido, para ele passar mais lentamente. E além disso, nós temos exercícios de fixação, exercício de aprendizagem, tudo lá no GitHub da disciplina. Valeu, pessoal, muito obrigado e se cuidem.